Boa noite, estamos aqui exatamente, diretamente do Solar dos Silva para um momento solene no projeto Tribuna do Cretino, o lançamento da nossa revista número 7, volume 4, número 7, uma revista que sai, é uma revista periódica, semestral, né, mas que estava um pouco atrasada por conta das questões financeiras todas que as universidades vêm atravessando. Mas hoje conseguimos atualizar, colocar em dia, e temos então esse momento especial para a gente conversar um pouquinho sobre a revista e sobre o que nós vemos vivendo na cidade de Teatro, né, atravessados por uma pandemia que se mantém muito grave, e nessa fala inicial aproveito para expressar solidariedade a todos aqueles que já foram acometidos pela Covid, ou que tiveram alguém, a essa altura, quase 450 mil vítimas fatais no Brasil, todos já tiveram alguém próximo, um amigo ou um parente, então a gente expressa a solidariedade e, sabendo da gravidade da situação, reforça o quanto é importante o exercício da crítica, né? Da crítica, seja ela a crítica teatral, a crítica em arte, a crítica à sociedade. Então, esse é um momento também para a gente celebrar a crítica, né, pontuando o nosso posicionamento crítico dentro da nossa conjuntura. E, de maneira muito descontraída, a gente pretende fazer esse encontro conversando, nesse primeiro lançamento, com os cretinos que compõem esta revista. Então, vamos fazer uma aglomeração de cretinos e eu já passo a palavra para que cada um teça as suas questões iniciais, a sua apresentação, fale mais ou menos de onde está falando, né, e se apresente para que a gente possa começar. Então, eu passo a palavra para os cretinos. Por favor, fiquem à vontade. Boa noite aos diretos colegas, amigos e amigas. Uma experiência do caramba aquele curso. Meu nome é Tayon Almeida, sou jornalista, entre outras coisas. Falo daqui de Belém, do bairro da Marambaia. Até agora meu cachorrinho está comportado, nada de latir, sempre um bom sinal. E foi uma viagem no tempo incrível, assim, travar contato com a revista, com o Tayon de 2018, não foi início de 2018, e como as coisas, nossa, muito rapidamente mudaram daquela época para cá. Eu lembro que eu não produzi muito naquela época, não estava num momento muito legal, e em paralelo não estava tendo muitas peças na cidade também. Mas quando eu olho meu texto do começo de 2018 para agora, duas coisas me vêm à mente. O senhor Tayon, primeiro, segure essas duas coisas, então. Segure, para daqui a pouco a gente repercutir, para que a gente passe uma rodada rápida de apresentação e a gente já chegue com as suas duas coisas, tá? Vamos pro próximo, cretino? Segura lá. Eu vou falar. Eu sou Paula Barros. Eu sou um ser cíclico, né? Em construção eterna. E, academicamente falando, eu sou atriz, palhaça e, às vezes, cretina. E agora, recentemente, professora de teatro. Eu tô chique, gente, tem diploma. Babadeira. E, basicamente, é isso. Repercutimos mais depois. Próximo cretino. Já que ninguém pegou, eu vou, então. Eu sou Letícia Moreira, eu sou acadêmica de teatro da licenciatura, sou atriz formada pelo técnico e brinco de ser escritora também. Legal, Letícia. Próximo cretino. Boa noite, eu sou Marta Teixeira. Gostaria de ser um pouco mais cretina também com relação às críticas, gostaria de escrever mais, né? O Edson que eu diga que ele me cobra berça, mas eu sou professora de teatro, sou formada pela Universidade Federal do Pará, sou aluna na especialização técnica em dramaturgia e eu também sou estudante de iluminação cênica, estou recentemente me aprofundando mais no conhecimento da iluminação. E é isso. Legal. Próximo cretino ou cretina. Boa noite. Me chamo Rafael Andrade, sou formado na licenciatura em teatro.
também em Arte e Educação pela Uniacer, curso técnico em ator, e eu faço críticas desde 2015, salvo engano. Eu comecei no técnico em ator. E é basicamente isto. Daqui a pouco a gente conversa mais, Rafael. Próximo cretino ou cretina? Boa noite, sou Murilo Olegário, também sou formado pela licenciatura em teatro, né, formado pelo técnico, sou cretino, com certeza, apesar de ter parado um pouquinho com a escrita, mas sempre acompanho, né, sou arte educador, né, sou preparador de elenco, e é isso, a gente é tudo agora, né? Então Legal, Murilo. Vamos para os próximos. Quem está faltando ainda se apresentar? Bora, vou pegar essa aí. Sou palhaça, cretina de natureza. Sou Alana Lima, palhaça, sou educadora popular, professora, brincante, enfim, milhões de coisas. E nessa revista, nessa edição especificamente da revista, eu não sou crítica, eu sou revisora. Especificamente, que nas outras eu estava na crítica. Mas nessa edição eu estava como revisora, que é um dos ofícios aí da vida que a gente tem, né? Legal, Alana. Vamos para os próximos. Quem está faltando ainda? Eu sou Ivana, eu sou jornalista, eu sou muitas coisas. Eu não sei definir todas essas coisas. Mas academicamente falando, posso dizer que eu sou jornalista, eu gosto de escrever e eu sou cretina, apesar de não ter escrito tanto, né? Ser um baby, sou um baby cretino. É isso aí, tô iniciando. Legal, Ivana. Vamos para o Arthur agora? Manda, Arthur. Oi, boa noite. Sou Arthur, sou professor. Um prazer estar com vocês. Estou realmente muito feliz de participar hoje do lançamento, principalmente porque estava olhando aqui a apresentação da revista, os textos são sobre montagem de 2017 e 2018, né? Isso é engraçado porque parece que nos desloca aí para algum lugar do passado, algum passado não tão longínquo, onde não éramos tão infelizes quanto hoje, porque desde 2018, aqui entre nós, a gente só se... né? Então, estou contente de estar com vocês hoje em 2018. Vamos lá. Legal, Arthur. Acho que está faltando só a cretina Karime. Vamos lá, Karime. Oi, boa noite a todas, todos. Boa noite. É engraçado, né? Porque parece tipo o primeiro dia de aula, né? Começa a aula e ninguém quer falar. Aí passou aí passa assim uns 15 minutos, já tem os grupinhos, aí tá todo mundo falando. Mas é por aí mesmo. Eu sou artista pesquisadora, sou escritora. Recentemente me formei de mestra na Universidade Federal do Pará, mestrado em artes. Sou cretina desde 2015, mas escrevo bem antes disso, já há muito tempo. Faço de tudo um pouco assim dessa área e estou sempre observando e buscando aprender onde quer que eu esteja. Então, estou feliz de estar aqui hoje porque eu acho que é uma oportunidade da gente olhar os textos de uma outra forma, que não é mais a forma escrita apenas, não é mais a forma que está na revista. É isso. Ok, eu acho que passamos, né, a rodada com todo mundo, né? Acho que foi todo mundo. Só aquele frio na barriga inicial. Ok, então, temos aqui 10 cretinos, 11 comigo, né? Cretinos, cretinas, temos cretinos altos, cretinos baixos, cretinos pobres, cretinos ricos, cretinos bonitos, outros nem tanto, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a revista. Então, esse primeiro lançamento, eu convidei os cretinos, aqueles que escrevem, que têm produzido críticas e que têm sido publicadas tanto na nossa plataforma virtual quanto na revista, tá? Então, Tayon, Ivana, Karime, Arthur, Murilo e Rafael são autores, são
são críticos que participam da publicação. A Lana, como já falou, eu convidei porque ela foi a revisora da revista e também já trouxe colaborações, né, críticas. Paula participou recentemente de um festival trabalhando como crítica, né, escreveu um festival só com produções aqui do Norte, e ela tem essa experiência que ela vai compartilhar com a gente ao longo desse lançamento. E a Letícia Moreira é a minha atual bolsista, vem trabalhando comigo. A gente se conhece só pela telinha do celular e do computador. Essa é a segunda vez que a gente se encontra e se vê, né? Porque a gente só conversa por texto ou por áudio. Às vezes eu ligo também, mas de conversar por chamada de vídeo, a gente nunca se encontrou presencialmente, né? Então é uma situação bem sui generis. E como eu falei antes da gente começar a fazer esse papo, no momento que a gente estava se organizando, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre a revista, e para depois a gente ir disparando e discutindo de maneira bem espontânea o momento que a gente atravessa da pandemia, como que o teatro tem vivenciado isso, né? Mas para a gente começar, e para disparar a partir da revista, para ela ser esse pretexto para a gente começar a falar, eu queria provocá-los, e aí de maneira livre, quem quiser pegar a palavra, a gente vai passando livremente, tá? Eu queria provocá-los a começar compartilhando como é que é a experiência de fazer um pensamento sobre a arte teatral da cidade, né? Esse é o objetivo do projeto Tribuna do Cretino, estabelecer um pensamento crítico sobre aquilo que é produzido na cidade de Belém, né? Então, como tem sido para vocês essa experiência de produzir um pensamento crítico, tomando como exemplo aquilo que vocês produziram aqui nessa revista? Passo a palavra para vocês. Então, essa revista é legal porque ela é do período da nossa oficina, né? Não sei se acho que tu não falaste, deve ter falado aí na apresentação, mas eu acho que eu não peguei isso. A gente fez uma oficina contigo, né? Onde a gente estava tentando discutir a crítica de um ponto de vista mais alternativo, digamos assim, que não fosse aquela análise de todos os elementos do espetáculo, mas fosse uma coisa mais livre, mais subjetiva, digamos assim, né? E para mim foi muito legal isso, e aí eu entro na tua pergunta, porque quando eu escrevia sozinho no meu blog, antes de participar do projeto contigo, eu era muito solitário, né? Eu acho que a gente fala um pouco disso aí no nosso Papo Cretino. Eu pessoalmente escrevia e raramente tinha alguma resposta, tanto da equipe do espetáculo quanto dos espectadores. Foram poucas as vezes em que isso aconteceu. E aí, quando eu participei da oficina contigo, a gente escreveu, procurou outras formas ali de apresentar a crítica, eu percebi o quanto isso era legal, porque era uma experiência de liberdade, né? A gente escrevendo, já descartando possíveis interações com outros espectadores ou com a própria equipe do espetáculo, a gente fica livre para escrever o que a gente quiser. Isso eu acho que é legal porque levou a textos muito interessantes. Olhando aqui o sumário da revista, eu vejo vários textos que eu tenho na cabeça, recordo que ficaram textos muito legais, muito bons de ler mesmo, muito divertidos, e eu acho que isso é um resultado muito, muito concreto do teu trabalho na oficina e do nosso esforço também, né, de tentar romper essas amarras da crítica tradicional. Legal, Arthur. Legal. Tem um fator que eu acho que até foi elencado durante esse curso, que era que a crítica, quando ela vinha, ela era o retorno da atividade artística. Você tinha alguma ideia do que você tinha produzido através do retorno do público, porque o teatro é um encontro. E eu senti, durante o próprio transcorrer do curso, que eu consegui me libertar de algumas amarras que o jornalismo impõe a gente. Ser mais objetivo, procurar elucidar bem tecnicamente o que você está colocando,
E eu falava, meu Deus, como é que escreve diferente disso? Como é que foge disso? A proposta não é essa? E aí eu fui vendo que eu acho que é um processo... Opa! Tá me ouvindo melhor agora? Agora melhorou, Tayon. Tá. O curso foi uma forma de libertação. Eu já estou usando aqui o fone. De libertar um pouco das travas do estilo jornalístico, um pouco mais formal, com distanciamento. E eu fui ficando um pouco perdido enquanto isso, mas eu fui entendendo, até vendo o trabalho dos colegas, interagindo com as obras deles, que a parte mais interessante da coisa estava nessa fricção. Estava, às vezes, na discordância, às vezes no detalhe que um pescou e o outro não. E, cara, eu fiquei pensando assim, porque vendo a revista, eu não tinha acompanhado todos os desdobramentos naquela época. Eu vi que alguns diretores, ensinadores, não curtiram muito o feedback que eles receberam. Natural, mas assim, cara, você tá botando a cara na rua... Desculpa, mas você está pedindo para ser julgado, você está lá para ser avaliado, você domina o que você apresenta, não o que o outro vai achar da sua apresentação. Então, eu imagino assim como que, além de tudo, eu escrevi um livro, deve ser publicado ainda esse ano, a minha maior expectativa não é nem do pessoal elogiar, é do pessoal ler e comentar o que eles acharam disso e daquilo, nem que seja para meter o pau. E se meterem o pau bem embasado, melhor o que a gente produz depois, né? Então, essas coisas eu acho assim, muito importante, e o professor Edson falava, assim, de fato há uma lacuna nisso, tanto no sentido da divulgação do que está sendo produzido, é um pouco difícil você encontrar, você tem que ser muito inserido na cena para ter acesso. E a outra é não só entrar em contato, mas também ter esse retorno, ter a crítica. Os nossos jornais há muitas décadas não têm o hábito de publicar crítica teatral, a gente mal vê matéria sobre o lançamento dos espetáculos hoje em dia. Então, acho que é importante se construir nessas plataformas virtuais aquilo que eu acho que é a finalidade do retorno para qualquer trabalho artístico, seja no teatro, mais vívido e próximo, seja música, livro, do que for. Então, tá no meio dessa galera toda, escreveu textos tão legais. Eu tô me achando foda pra caralho hoje, não vou negar. A Karine, eu acho que quer comentar alguma coisa sobre a tua fala, Tayon. Ela levantou aqui a mão. Vai lá, Karine. Vai lá, Karine. Eu acho que tem uma questão em relação ao que o Tayon fala, que se liga um pouco com a minha ideia de por que eu comecei a escrever para teatro. Vocês estão me ouvindo bem aí? Não sei se está o som bacana. Estamos ouvindo, só não te vemos, mas estamos ouvindo bem. Tá, beleza. Não, mas... então, eu acho que a ideia do Tayon, ela se liga um pouco com a minha, porque quando eu começo a fazer parte do Tribuna, começo a escrever mesmo, eu escrevo um texto justamente sobre um espetáculo que eu participei, que foi o Animalismo. E aí, quando eu exercito essa primeira ideia de crítica, eu faço um jogo de espelho. Eu me vejo dentro de uma montagem em 2013 como atriz, dentro do GTU, e 2 anos depois eu vou olhar essa montagem de fora, com outro olhar, em outro espaço, em outro tempo, como espectadora. Então, eu acho que os indutores que a gente usa, eles são diversos para se ter um texto crítico. E aí entra nessa ideia que o Tayon falou, as pessoas vão ler e vão ter suas impressões. E a partir do momento que a obra está no mundo, seja ela o texto, ou seja ela uma peça, ela é do mundo, ela é domínio público. Mas eu acho que tem um limiar aí entre o que se quer falar e o que se escuta. Que eu até comentei também, falando do Papo Cretino, que eu gosto muito de organizar as informações para eu poder também ter esse equilíbrio na hora de escrever. Eu não só assisto para já aprontar o texto e pronto, não. Eu não me preocupo com quantidade ou com regularidade, eu me preocupo com a qualidade partindo dos indutores que eu tenho. Então, eu acho que, nesse sentido, a ideia de crítica ela vai muito de encontro com o que o Tayon falou. Até que ponto a gente organiza os signos? Porque texto crítico é organização de signos, é organização de simbologias do espetáculo, independentemente da ordem, se é um texto poético, se
é uma coisa mais analítica, se é uma coisa, sei lá, mais voltada para uma poesia. São formas diferentes, mas eu acho que o conteúdo, ele entra justamente nisso. E, para mim, é importante ter esse equilíbrio. Quando eu falo disso, não é só enquanto autora, mas enquanto alguém que gostaria de ler uma crítica. Eu acho que é um equilíbrio muito, muito nessa linha tênue. E eu acho que contempla o que o Tayon falou. Eu concordo com ele, mas colocando esses poréns. Certo. A Paula pediu para tecer considerações aí sobre tua fala, Karine. Vai lá, Paula. Então, né, quem me conhece a minha escrita, sabe mais ou menos o que eu vou falar. Eu já sou totalmente... A escrita, para mim, dentro do processo do Cretino, eu estava desde o início, né? Desde o primeiro curso lá, junto com o Arthur, enfim. E aí a gente foi aprendendo. Eu acho que a experiência de escrever também é essa experiência que a Karine comentou, de começar a analisar também essa escrita, ou do como se escreve e para quem se escreve, né? Porque eu realmente não me importo, literalmente. É igual quem está fazendo, o diretor que está fazendo a obra, sempre parte de uma vontade, né? De um princípio. Eu tenho vontade de falar sobre tal coisa, eu quero falar sobre tal tema, eu quero falar sobre isso, não sei o quê. E talvez até mesmo o próprio diretor, o dramaturgo do espetáculo, ele às vezes está interessado na cena, no trabalho do ator, nos elementos teatrais, e às vezes esquece que tem um fruidor, né? Que tem lá o espectador que vai ler a obra e realmente vai fazer a sua própria análise daquilo. E a nossa escrita, ela parte pelo mesmo princípio. Vai ter aquele leitor que vai ler e vai fruir também de um outro modo, com outro olhar. Então, talvez a própria escrita, ela seja um para além obra, né? E partindo já desse princípio do festival e do que eu tenho visto muito, é esse lugar da crítica no lugar também de marcar a nossa história, né? Nossa história teatral, nossa história de mundo, porque o teatro ele fala sobre o mundo, e ele está nesse ponto de intersecção do mundo com a obra. O mundo está dentro da obra teatral, está dentro dos espetáculos, está dentro das nossas apresentações, está dentro das nossas atuações como ator, como atriz. E não tem como não falar e não representar essa questão dessa historicidade, né? Dessa história. Marcar a história a partir da crítica. Eu olhei uma crítica e aí já entra o que o Arthur falou lá de início, 2018, estamos em 2018, né? Mas que quando a gente comenta ou quando a gente lê, talvez também não esteja muito distante do que nós estamos vivendo agora. Em outras perspectivas, mas talvez políticas e sociais, e elas estão nessa linha, né? Nesse mesmo patamar de olhares, de observação. Eu acho que é um pouco disso. Na hora que eu retomar aqueles comentários, eu vou citar isso aí também. Mas sigamos com o baile. Murilo, como é que tem sido isso para ti? Eu acho uma fala muito importante que vocês fizeram, né, que é sobre essa organização, que até a Karine falou, sobre a organização dos símbolos, dos signos, né? E aí, eu também fiz esse estranhamento, né? Porque eu entrei já em 2017 para 2018, né? Sabendo mais sobre essa crítica, como escrever. E as primeiras críticas que eu li, foi do Cretino, e aí eu tomei um susto, né? Que linguagem é essa? Né? Que estrutura é essa de narrativa? E aí acontece que eu fui pesquisar, eu fui olhar, eu fui descobrir. E aí acho que, como o Tayon fala, né? As pessoas não estão acostumadas. As pessoas não estão acostumadas com esses símbolos, com esses significados. Porque eu também tenho uma escrita muito singular, né? Eu acho que quando eu leio agora a minha, eu ressalto cada vez mais que não é aquela estrutura, né, vamos dizer, acadêmica. O ator fez isso, o diretor fez isso, a iluminação... Não, a gente vai escrevendo, a gente vai sentindo e vai colocando isso numa organização, né? E algumas pessoas, infelizmente, não estão acostumadas. Eu acredito que até hoje, ainda com esse tipo de crítica. Eles querem eu quero que você pontue, né, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bem. Não, eu só quero falar coisas boas, eu quero falar só coisas ruins, né? Então, eu acho que é muito essa linha ainda que a gente ainda está vivenciando, né? E eu acredito que, como a Paula diz, né? Eu peguei a revista hoje, chegou para mim, e eu li, e eu falei, nossa, eu voltei,
lá atrás, né? E aí a gente ainda continua a renovar essa nova linguagem, né? Principalmente agora já entrando daqui a pouco em outro assunto, né? Sobre como é que eu vou fazer essa crítica agora, essa leitura virtualmente, né? É uma outra linguagem que a gente está tentando trazer essa outra organização, trazer esses símbolos, né? Trazer esses signos, né? De outros fragmentos que não é aquele teatro ao vivo, né, aquele corpo que a gente vê, que a gente sente, né? O que eu posso dizer pro rapaz numa crítica, o que eu senti, né, vivenciei, né? Então isso tá sendo um processo muito louco assim na minha cabeça, né? De quando eu olho um espetáculo, porque são vários agora, né? Graças a Deus, né? E aí eu olho e digo, meu Deus, eu senti isso, mas será que é isso? Será que não é? Então é uma outra forma que a gente está tentando organizar. Então, o meu processo de pensamento vai muito com os meninos também. Letícia, diga. Tem um pequeno delayzinho aqui. Então, aproveitando o gancho do Murilo, eu concordo com essa questão de não colocar ali, né? É bom, é ruim. Muita gente espera isso, espera ali as palavras todas mastigadas. Gostei, não gostei. Mas, como a Karime colocou, né, antes, selecionando os signos e selecionando as sensações que aquilo causou, como aquilo passou pelo corpo, que a gente sentiu, e aí fazendo essa junção de sentimentos na crítica, o leitor ele já vai tirar a própria conclusão dele, assim, do que foi aquilo. É claro que é muito subjetivo, né? Ele vai interpretar da maneira que ele, com a leitura que ele está naquele momento. Mas eu acredito que só das sensações, elas são suficientes, não precisa ter ali um atestado de é ok, não é ok. Acho que não é essa a função da crítica. Legal, Letícia. Alana, nossa revisora, conte. Apesar de ter esse título nesse momento, eu não vou falar das palavras, eu acho que eu vou falar um pouco além das palavras, porque vocês estão pautando muito essa questão da forma de escrita, né? E só que, ao mesmo tempo que vocês estão falando dessa forma de escrita, vocês trouxeram uma problemática, e eu estou pensando na raiz dessa problemática. Eu não sei se... Eu acho que talvez eu sei, né? A minha percepção é que não é um problema de que as pessoas queiram as palavras ditas, é que as pessoas não querem críticas. Essa é a minha visão da coisa. Eu acho que a tribuna ela vem tentando cavar um terreno há um bom tempo na cidade para pensar e discutir a crítica teatral. E a cena teatral tem uma dificuldade muito grande de recepção da crítica. Então, eu acho que essa dificuldade de abertura para recepção dificulta mais ainda a interpretação de outros formatos de crítica, né? Porque se inicia um trabalho com críticas muito analíticas, muito formais, muito objetivas, observando os elementos do espetáculo, criticando texto, cenografia, figurino, atores e etc. E aí, dali, se cria uma resistência. E eu acho que essa resistência, ela repercute até quando as críticas começam a mudar de forma, começam a partir para esse processo que vocês falam, que é muito mais subjetivo, que se torna um texto muitas vezes poético, mas que o leitor ele já não está aberto para receber, porque ele já vem, tipo, lá vem mais uma crítica da tribuna, sabe? Eu tenho essa sensação. Eu acho que a gente ainda não conseguiu abrir um território de fala e de escuta e de escrita e de recepção aberto o suficiente para a gente poder ler aquele texto e tentar entender o que está na entrelinha, e não só evidente demais no texto, sabe? Nas palavras. Eu estenderia, Alana, que não é só a classe artística, só o teatro, né, que está um pouco arredio à crítica. Eu percebo que as pessoas estão na sua bolha, né, e dentro da sua bolha está tudo muito bem, porque todo mundo se aceita, pensa igual, mas quando atravessa algum pensamento que é para furar a bolha, aí gera um problema. Mas eu quero ouvir sobre isso da nossa Baby Cretina, né, para fazer um contraponto. Nossa Baby Cretina, depois com o Rafael, que é um daqueles que tem produzido mais constantemente ao longo do tempo todo do Cretino. Mas vamos começar com a Ivana. De muita qualidade, por sinal. Então, eu não preparei nada para falar, eu não sei exatamente o que dizer. Quer dizer, eu sei o que dizer, mas eu não sei como colocar. Mas vamos lá.
Assim, eu acho a revista muito importante pelo fato de realmente os produtores de teatro, os fazedores, saberem o que a gente está pensando, né? O público e também até mesmo os artistas. E eu também acho interessante pelo fato de permitir que as pessoas escrevam. Porque, assim, escrever crítica parece que está numa aura muito, sabe, assim, impossível, inacessível. Parece que é algo assim que você tem que fazer um curso, você tem que estudar muito para escrever uma crítica. E tá, tudo bem, a gente teve que ler, né, o Crítico Ignorante. Mas, mas Vamos sabe, fingir que leu, né? mas é uma coisa assim, é algo que não é qualquer pessoa, mas se você meter a cara, se você tiver determinado, assim, você pode, você não precisa ser culto nem nada, nem ter formação acadêmica para escrever uma crítica, basta você sentir teatro, sabe? Porque eu acredito que a crítica é mais isso, é sentir teatro. A minha escrita, ela é muito subjetiva. Eu ainda não escrevi uma crítica muito academicista, com citações, essas coisas, porque eu estou cansada também de coisas acadêmicas, eu estou saturada. Então, eu gosto muito de poesia, eu gosto muito da liberdade poética de escrever, e quando eu vou ao teatro, é um estado de espírito assim que é como se eu estivesse transcendendo. Então, a minha crítica é a forma como eu sinto aquilo, é como eu estou sentindo o espetáculo, é como ele me atravessa. Não é exatamente pontuando as coisas. Mas eu acredito também que esse tipo de escrita minha, ela é uma transição. Ou talvez seja um início, sabe, de um outro tipo de escrita, porque eu estou começando agora. Primeiro, eu tenho 3 críticas, eu acredito, no Tribuna. Então, assim, ainda é muito pouco, sabe? E eu tenho vontade de escrever mais para saber explorar mais esses tipos de escrita. Não apenas esse que eu estou fazendo agora, que é muito subjetivo, que eu acho que é subjetivo, né? Mas também de explorar outros, como o da Karime, por exemplo. Eu gosto muito dos textos dela. Ela sempre traz uma citação, acho super interessante. Aí. Ok, Paula já. Ok, Ivana. A Paula levantou aqui a mão, mas eu vou passar a palavra aqui rapidinho para o Rafael, que eu quero fazer esse contraponto, porque a Ivana, ela mesmo se auto-intitulou a Baby Cretina, né? A mais recente, a mais nova, a mais novinha, e o Rafael, ele vem desde a primeira oficina e ele mantém um percurso de escrita sistemática, né? Ele tem cerca de 30 críticas, eu acho que no Papo Cretino que eu tive com o Rafael, a gente levantou esse número, né? E aí, então, eu queria fazer esse contraponto. Acabamos de ouvir a Ivana. Como é para ti, Rafael? Bom, primeiro, parabenizar por essa capa maravilhosa de leite condensado Minto, que é um deboche. Ai, meu Deus. Olha, Nando, há uma diferença enorme para quando eu comecei a escrever em 2015, que era algo mais descritivo mesmo. Na verdade, eu comecei a escrever porque praticamente tu fizeste que a gente tinha que escrever uma crítica para poder passar em uma das disciplinas. E eu falei, meu Deus, eu cheguei numa sala, estava escuro, tinha uma cadeira, eu não sabia por onde começar. Então foi tudo muito estranho para eu começar esse processo de escrever, até porque eu tinha começado naquele ano na licenciatura em teatro. Mas eu acho que a Tribuna do Cretino, né, esse processo todo, ele te abre várias portas para tu caminhares por várias interfaces, até da arte, porque tu não escreves só a crítica falando sobre teatro, né, mas sobre um texto geral. Então eu acho que a minha crítica ela modifica muito, apesar de sempre eu querer hibridizar um pouco do que eu vi no espetáculo e sobre alguma outra referência. Então, tá muito barulho aí? Não. Certo. Aceitável. Normal. Porque aqui em casa está muito barulho. Aí, esse processo que eu tenho verificado nessa minha escrita de mudança, né? Porque o Tribuna do Cretino, ele nos proporciona não falar, como já vários disseram há pouco, esse texto descritivo. E por isso mesmo, eu recebi várias críticas dizendo até, mas isso não é uma crítica, porque tu não falas. Eu cheguei a ouvir de professor que eu tinha que ler Bárbara Heliodora para poder criticar a Bárbara Heliodora, que é um contexto totalmente diferente, né? Mas a gente entende porque também um professor era professor de português, aí tu já imaginas que ele vai nessa linha de pensamento. Mas quebrar também essa linha de pensamento é muito importante, colocar essa subjetividade para fora, e tu carregas também a tua forma de fazer o teatro, né? A tua forma artística
vai presente no texto, não são coisas indissociáveis. Então eu procuro também caminhar por várias vertentes de como escrever uma crítica teatral. E eu gosto muito de escrever, sou muito odiado por isso, e isso é normal também, mas a gente vai caminhando e mostrando a nossa verdade, o que a gente acha, porque tudo é um achismo, né? Porque eu vou para o teatro, então eu sou o público naquela hora e precisa respeitar a minha opinião, assim como eu tenho que respeitar o que eles acham ou não do espetáculo. É isso. Eu acho que quem não for odiado por pelo menos uma pessoa não pode se dizer um cretino. Paula, eu vou só, para encerrar essa primeira rodada, só passar para a Marta, para ela também comentar um pouquinho sobre a provocação que eu lancei, aí eu já te passo, tá? Marta? Oi, vou tentar abrir minha câmera. Abra. Foi. Eu estava ouvindo tudo e estava passando vários flashbacks na minha cabeça de momentos em espetáculo, de eu escrevendo as críticas, e às vezes até passava o que eu pensava quando eu ia escrever aqui. Eu acho que caiu. Marta, travou. Travou. Vamos ver se Marta consegue voltar. Marta, você está ouvindo? Não? Então vamos fazer Eu parei assim. com a última crítica. Marta, você deu uma travada. Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo agora, né? Ok. Deu uma travada, então retoma um pouquinho. Tá? Tava começando a falar do teu processo de escrita. Retoma daí. Peraí, eu acho que parte do processo. Estava no começo da tua fala quando travou. Tá, sim. Veio vindo vários flashbacks e de momentos em espetáculo, também de momentos que eu parei para escrever, que eu parei para analisar tudo que eu tinha absorvido, até a ideia que eu tinha tido para escrever tal coisa na crítica, ou colocar certo argumento. E eu parei na crítica que eu tenho aqui nessa última edição da revista, que, se eu não estou enganada, não foi a última crítica que eu escrevi, foi uma das últimas. E eu lendo, eu consigo lembrar qual era a ideia que eu tive a escrever aquilo, e eu ainda acho a ideia muito bacana. Infelizmente, eu me perdi no meio do caminho. Hoje em dia, eu leio e eu vejo. Eu leio e eu vejo isso, que a ideia estava bacana, mas eu me perdi no meio do caminho, né? Se tivesse pensado mais, articulado mais, talvez eu não tivesse tão perdida assim, mas dá para se encontrar. E eu estava ouvindo que estava falando a respeito de escrever por meio do que sente. E eu também me vejo muito nisso, de não ver muito. Claro que a gente estudou, né, as regras, formas e tudo, mas desde o primeiro minicurso que você deu, Edson, você disse que era para a gente escrever como a gente se sentisse à vontade, que você ia passar, assim, a teoria para a gente, que nós íamos ter acesso a tudo, mas que nós não éramos obrigados a escrever enquadrado do jeito que estava, e sim do jeito que a gente se sentisse à vontade. E de tanto pensar nisso, né, várias ideias me passavam pela cabeça, e as ideias eram até boas, só não fechava, né? Exemplo disso é essa daqui, que também não fechou. Mas eu vejo que aos poucos eu fui melhorando. Hoje eu já estou um pouco melhor. Eu já vejo que eu estou um pouco melhor, até porque eu tinha, e de certa forma ainda tenho um pouco de, assim, não é receio, e também não é medo, mas é como se fosse uma preocupação ao escrever, como se, ao mesmo tempo que eu sou a escritora, eu também fosse logo de imediato a leitora.
E sim, porque o escritor é o seu primeiro leitor. Mas, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, eu já estou pensando no que a pessoa que vai ler, no que ela vai imaginar, no que ela vai achar. E isso me causa muito bloqueio. Muito, muito, muito bloqueio. Eu ouso em falar que talvez, eu não dou certeza, que talvez isso tenha sido o motivo de eu me perder tanto nas minhas escritas, de eu não conseguir aprofundar tanto o que eu escrevia e as ideias que eu tinha. Ou talvez, Marta, tu estejas te cobrando muito, né? Porque o processo de se perder é bom para a gente se encontrar. Né? Ou talvez tu esteja te cobrando muito a partir de um modelo, né, que está no nosso imaginário de uma crítica. Né? Talvez tu precises ser um pouco mais generosa contigo e dizer, não, tudo bem, eu me perdi, mas tudo bem. Talvez se tu escrevesses hoje, tu tomasses um outro caminho, mas tudo bem se perder. Porque eu também me perco horrores, tá? Quando eu escrevo. E esse exercício de parar e pegar as revistas anteriores, ler, né, distanciadamente do tempo, nossa, eu acho que todo mundo aqui tem esse estranhamento. Nossa, eu escrevi isso, meu Deus, eu escrevi isso. Eu acho que é um pouco essa sensação que a gente tem ao escrever uma coisa, e principalmente quando a gente escreve sobre o trabalho de outras pessoas. Né? Mas eu vou passar aqui para Paula, que está... Eu posso só concluir rapidinho? Pode só rapidinho. Vai lá, Marta. Tá. E, pois essa questão de se cobrar muito. E com a especialização em dramaturgia, que eu também decidi, um dos motivos para eu querer entrar nessa especialização foi realmente tentar soltar o que ainda estava preso, que era muita coisa. Soltar o que ainda estava preso na questão da escrita. E hoje eu já me vejo, tipo, tive uma ideia, vou escrever. E escrevo. Quando eu penso em parar para ler, eu falo, não vou parar para ler. Não sei, eu posso até ter esquecido já o que eu escrevi antes, mas eu vou continuar. E eu continuo escrevendo, vou escrevendo quando eu termino, que aí eu vou ver. E muita coisa eu nem mudo, mas eu não mudo porque eu já terminei. Só que, provavelmente, se eu tivesse parado antes de terminar, eu teria mudado muita coisa. E não teria sido uma perda boa, teria sido uma perda ruim. E bem ruim. Então... é isso, buscar se soltar cada vez mais e deixar, literalmente, a escrita fluir. E eu acho que tu tem que relaxar mais, porque eu lembro de eu sempre encontrar Marta pelos corredores da escola e dizer, cadê o texto, Marta? Marta, mas manda o texto. Não, eu tô só finalizando. E olha, meses para Marta terminar. Vai lá, Paula. Meu computador quebrou, eu troquei de aparelho, até hoje eu não sei onde tá. É o Chaves, né? Só mais um pouquinho. Então, gente, eu estou louca, assim. O Cretino é uma coisa, para mim, incrível e maravilhosa na minha vida. Não só pela escrita, né? Porque eu sou totalmente desleixada com ela. Eu já sou totalmente ao contrário. Ia falar do Rafa, ele saiu. Da Marta, eu não tenho muito esse pensamento e esse engajamento, talvez, não sei, com essas, talvez possa ser até uma falta, uma ausência minha de cuidado com esse processo da escrita, né? Eu sei disso. Porque eu tenho muita preguiça, gente, eu tenho preguiça mental de me ler, sabe? E aí, quando eu pego o texto do Rafa, por exemplo, desde o primeiro momento que foi muito discutido os textos dele, assim como de outros, desde o início do curso, e eu vejo o processo de mudança que ele tanto fala, e que eu também percebo esse processo de mudança em mim, como a Marta também citou agora, de pegar o nosso texto e ler, tem coisas do nosso pensamento que a gente permanece com ele, mas tem coisas que a gente transforma, porque a gente também amadurece, porque a gente muda, porque a gente transforma, porque, enfim... né? São várias coisas. E aí, quando eu pego para ler, e eu fico, gente, olha como é incrível. E olha como também é importante reconhecer esse nosso processo histórico, que não está só na gente, mas está no processo da nossa cidade, e que é incrível. Eu acho que uma das coisas que tem me fortalecido, assim, quanto pessoa e quanto artista, é de realmente estar mais presente, apesar de a gente estar nesse distanciamento, a crítica...
foi um meio que me fez ficar mais próximo da minha cidade e da produção artística das pessoas. Eu precisei enxergar, eu precisei ver as pessoas, eu precisei ir para assistir às obras. E isso nos engaja também quanto artistas, porque a gente não tem só que se olhar, a gente tem que se pensar e pensar a nossa arte, pensar o nosso fazer e pensar o que está acontecendo, né? Na atualidade, o que nos move a fazer tal espetáculo, o que nos move a fazer a Espera de Godot, o que nos move para fazer o Fio de Pão, o que nos move, enfim, para tantos outros espetáculos que foram apresentados e foram escritos críticas a partir dele. Então, isso também faz a gente ficar como espectador, mas também estar dentro, né, desses nossos processos, e todos somos frutos lá da escola de teatro, né, e olha quanto importante essa escola está sendo, mesmo a gente sabendo que essa academia também, de qualquer modo, quer nos expulsar, quer nos enclausurar em normativas, em lugares que talvez nós não estejamos, mas é também importante, a partir da crítica, falar sobre isso, né? E eu acho isso incrível, gente. E eu tinha mais coisas para falar, mas eu fui anotando, e a minha anotação é toda redemoinho, né? Então, daqui a pouco volta os assuntos que tu vai falar. Eu vou passar aqui para o Tayon, mas eu já vou passando para a gente já fazendo essa transição, tá? A partir do que o Tayon falar, mas para a gente já ir pensando como é que a gente tem lidado com esse momento, né, em que nós nos comunicamos para tudo praticamente assim, né? A gente dá aula, a gente assiste minicurso, a gente assiste teatro, né? E as experimentações todas que têm sido produzidas na cidade, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês conseguem acompanhar, vocês conseguem ver, né? Como é que está sendo a fruição para vocês? E uma outra provocação já se desafiaram a escrever uma crítica desses processos? Porque desde que atravessou a pandemia, começou a pandemia, né, o Cretino meio que suspendeu, a gente não suspendeu, mas a gente não recebeu mais contribuições, né, críticas durante esse momento, o que eu acho absolutamente normal, e não é uma cobrança, tá? Inclusive, no início do ano, eu postei, né, mais ou menos como se fosse um editorial dizendo que, sim, paramos, é preciso parar, e a gente precisa saber quando para e por que para, né? Então, paramos, não publicamos nada, praticamente nada no passado, e a minha fala não é uma cobrança, mas no sentido de provocar vocês a pensar, vocês como é que estão lidando com essas experimentações do teatro nesse formato, e como é que lidariam se tivessem que escrever sobre? Paula teve que fazer isso, inclusive, mas eu passo para o Tayon e já com essa provocação. Rapaz, começar uma provocação justamente para um tema que a gente ainda não tem resposta é delicado. Mas eu estava pensando em transicionar para esse outro momento também, até porque eu acho que o nosso feedback, assim, conforme a gente vai passando, é um negócio que não tem fim. Eu concordo com as coisas que a Karine colocou, até aquelas que ela discorda um pouco de mim, que eu acho que no fundo, é mais que eu não soube me expressar tão bem, mas eu acho que a gente tem basicamente as mesmas ideias, o processo difícil da Marta de soltar. Putz, eu sentia muito isso como jornalista. Quando eu olhava o professor Edson, e assim, eu fui cenógrafo do Edson e do Cesário numa montagem de Shakespeare. Mano, eu me sentia, ai meu Jesus amado, era uma cobrança terrível para ser o primeiro texto. Então, cara, só olhar para trás e eu tenho duas críticas. Uma eu não acho mais relevante hoje em dia, pessoalmente, nem como estilo, nem tanto como mensagem, acho que era uma coisa daquele momento. E a outra eu já acho que é até mais interessante hoje do que na época que eu escrevi, que foi meio como uma brincadeira. Nós, olhando para o olhar do Tayon de 2021, eu acho que a segunda crítica, que já disseram para o professor que não era uma crítica de verdade também, é pena que não escreveram, né, que dava para abrir um diálogo com isso. Mas eu acho que ele dialogou um pouco com a proposta do espetáculo, porque, e é um fator que me preocupa, olhando hoje, essa coisa de tratar a rede social como uma coisa meio inocente. A gente viu o que aconteceu depois e tudo. E, cara, eu estava falando antes de começar a discussão aqui sobre o momento atual, uma das últimas aulas que a gente teve naquele mini curso foi justamente sobre não era teatro de formas, tinha
tinha uma disciplina do curso de formação acho que era do curso de teatro, que é teatro online, alguma coisa assim. Teatro e outras mídias, não é isso? E outras mídias. Que o senhor até questionava, dizia que não conseguia entender a ementa daquela disciplina. E assim, conversando naquele dia, entendi, ok, o que a gente entende como teatro demanda você ter aquela presença física, o teatro é o contato vivo. Mas ao mesmo tempo, mano, agora não dá, não rola. Como é que a gente vai pedir para os caras que são atores há 40 anos, 30 anos, todos eles idosos, com famílias, são grupo de risco? E está sendo um processo muito complicado, porque... Tayon, só vou fazer o registro que eu faço teatro há quase 30 anos e ainda não sou idoso. Ok, o pessoal dos 40, 50 anos, os meus tios são do grupo Gruta. Eles começaram em 1968. O que começou, inclusive, nem faz mais teatro, porque já está meu puta vida com tudo. Tem uns anos. Eu tive quem puxar. E eu acho assim, é uma coisa tão diferente que eu acho que mesmo se você pegar a pessoa da técnica, que muitas vezes é quem precisa se atualizar por conta de recursos e linguagens, você vai estar lidando com uma técnica nova, uma técnica diferente hoje em dia. É diferente você fazer uma iluminação num quarto de fazer num teatro. Mas eu não passo nem tanto por esse lado. Você, num teatro, não vai precisar se preocupar em posicionar um microfone para as pessoas captarem o ator falando. O ator está na tua frente. No teatro, você não tem preocupação com a internet, com a largura de banda. Então, a tua experiência vendo o mesmo espetáculo que eu, com uma conexão ruim, é totalmente diferente. Você, como crítico, ok, você considera isso tudo. Você foi ver o espetáculo assim, você sabe o que você vai encontrar. Mas a questão é que dá para você fazer um julgamento honesto com esse tanto de dificuldades no meio, porque é como eu falei, se duas pessoas assistirem, às vezes por um lag, por um minuto que caiu a conexão, o espetáculo virou outra coisa. Eu acredito, assim, não criticando, até queria poder assistir mais, eu não consegui me organizar para assistir ainda, peguei poucas referências. Eu acho que é um momento interessante para a dramaturgia, pode ser um momento muito interessante. Eu acho que houveram algumas iniciativas, até, não querendo puxar o saco, porque longe de mim e tal, mas eu sei que dessa vez no governo, na área de cênica, a gente tem alguém que está tentando movimentar, tanto tem uns festivais de teatro já há alguns anos. Eu não ponho a mão no governo, mas eu vejo esforço. Mas é difícil, porque você está lidando com um monte de coisas que nunca foram do métier do teatro nesse momento. Eu gostaria de ver o que está sendo produzido, eu acho que provavelmente deve estar todo mundo fervilhando de ideia, e todo mundo esperando um mundo onde isso possa ser apresentado para plateias com menos riscos. Mas é realmente complicado. A Karime levantou aqui a mão, acho que ela vai fazer uma contribuição à tua fala. Tá, deixa eu baixar aqui, que acho que eu já falei o que tinha para falar. Ok, Karime? Tá, eu vou pensar que eu tô perseguindo ele, que sempre que ele fala eu me manifesto, mas não é isso não. Te adoro, Karime. Não é isso não. Falar sobre teatro durante a pandemia é muita neura, é muita onda, porque eu acho que para os fazedores, para os atores, primeiro, não existe mais o ator unicamente da cena, se é que existiu em Belém, porque em Belém a gente sabe que a gente tem que se virar para fazer tudo funcionar de alguma forma, que é uma ilusão a gente achar que a gente vai estar belíssimo lá, isso não existe, já era. E isso me gerou uma aflição muito grande, porque é foda, porque eu tive que readaptar toda uma pesquisa meu na pandemia. No mês eu tive doente, fiquei 15 dias de cama praticamente. E aí vai misturando um monte de coisa, vai misturando a tua pesquisa com a tua vida, com o teu trabalho. Então, são muitas camadas para lidar em pouco tempo. E aí, isso, querendo ou não, gera uma aflição muito grande. Então, nesse sentido, eu me tornei a maior crítica do meu próprio trabalho. Porque eu tinha um roteiro, eu tinha um certo conjunto de funções, né? Onde eu não era só atriz, eu estava ali também trabalhando nos bastidores. Mas é um momento que eu não vou levar para a rua. Que o meu objetivo era levar para a rua.
E aí, como que eu faço a técnica funcionar dentro de um quarto pequeno, dentro de uma casa? E como eu vou atrás dessa técnica, como eu opero uma câmera? Então, eu acho que a gente, nesse sentido, eu falo assim, levando em consideração o que os grupos têm feito, né, independente das transmissões, eu acho que a gente é muito... a gente tem que deségua, a gente faz isso, sabe? Pode não prestar na hora? Pode, mas a gente tá ali fazendo, sabe? Essa galera toda merece um troféu, bicho, é difícil. Não, e quando eu falo não prestar, não é no sentido de ser ruim, não é no sentido de qualidade da obra, mas é no sentido de todas essas cagadas tecnológicas, assim, que tu só volta a ficar doido. Porque não depende de ti. Não é uma coisa de tu tá no Teatro Barradas, tu tá no GTU, que tu tem ali uma certa técnica, tem pessoas ali para te ajudar. Então, para mim, foi um trabalho muito solitário, foi um trabalho muito, muito complexo, assim, de chegar nesse ponto. Como que eu vou apresentar isso, cara? Como? Doente? Enfim, essas são outras questões. Mas, assim, para mim foi muito difícil. E eu acho que para todo mundo que está fazendo teatro virtual, eu vou entrar, assim... Não gosto de dizer teatro virtual, porque já não é teatro, já é outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, como o Tayon disse, a gente não tem escolha nesse momento. Ou é isso ou não vai ser, saca? Então, eu acho que é complexo, é uma discussão que vai levar anos, e muitos anos, e que é uma discussão antiga, né? O que é presença, o que não é presença. Pô, o Pierre Levy vem desde os anos 90 falando isso, a gente não era nem nascido, a maioria aqui, ele já estava falando isso. Então, o que é estar presente, o que é estar... E aí, o que é estar presente? Qual é a nossa forma de presença que não é a tela? E aí, isso para mim é muito complexo ainda, e eu acho que é muito difícil para todo mundo aqui que estava acostumado com a presença, com o ato de ir ao teatro, o ato de encontrar pessoas, o ato de se encontrar para ensaiar, que é diferente de tu abrir aqui uma sala, da gente estar todo mundo ali na sala 5 da escola de teatro conversando sobre isso. Então, é muito complexo. Então, eu ponho assim a minha aflição, que eu fiquei mordida, fiquei puta, mas no final deu para fazer, e eu fiz o que deu e foi isso. Alana. Mas assim, rapidinho, deixa eu só amarrar aqui a história. Amarra. Eu falo disso porque isso interfere em como eu vou escrever para teatro. E muito. Eu já vou ter uma outra visão, eu já vou selecionar outros signos dentro da minha linha de pensamento para o texto. E assim, antes que tu fale, assim, tudo, que tá cobrando, que eu sei que no fundo tu tá cobrando, porque tu é cretino, morre, então tu tá cobrando, assim, a gente. Mas... eu assisti 3 montagens já nessa configuração. Eu escrevi 3 textos, mas eu ainda não tive tempo de fechar a minha ideia. Então, como eu falei antes, eu preciso de um tempo para fechar tudo para poder entregar. Mas, assim, eu já estou nessa... Se o mundo está mudando, se as conexões estão mudando, se a ideia de presença e ausência está mudando... Então, a minha forma de escrever vai mudar. A forma de se ver crítica vai mudar. A forma de se fazer crítica e também de se receber crítica vai mudar. Porque muito não vai depender do trabalho do ator, de quem está na técnica. A gente depende dessa porcaria de celular e computador, que se não fosse isso... Então, para mim, é meio que um caminho sem volta e sem saída nesse momento, sabe? É complexo tentar fazer cena para o vídeo. E é complexo escrever sobre a cena para o vídeo, que aí é um outro olhar. Não é o olhar de quem está presente, é o olhar de quem está vendo pela tela. Então, sei lá, gente, só queria desabafar, porque isso me deixa aflita, mas é isso, sabe? Acho que não tem muito para onde correr, não, nesse momento. Não tem. E eu acho que é uma questão interessante também para a gente pensar, né, daqui para frente. E que tipo de escrita eu vou ter agora, quando o palco é uma tela? Ok, eu acho que essa comida da Paula tá gostosa pra caramba, mas eu vou passar a palavra pra Lana. Queria puxar o gancho da fala da Karime, porque eu acho que ela pontuou umas coisas muito necessárias da gente discutir nesse momento. Quando ela fala, por exemplo, que a gente não tem escolha, eu acho que esse é o lugar que a gente precisa demarcar, que, assim, não nos deram escolha. Porque se a gente for realmente pensar o que foi essa realidade de começar todo mundo produzir ao mesmo tempo, isso veio com a grande gama de editais da Lei Aldir Blanc. E editais que eram para ser editais emergenciais, numa perspectiva de você recebe um pagamento porque você foi prejudicado naquele período da pandemia. E eles se tornaram editais de fomento. O problema começa aí.
A gente está no final de um ano de 2020, que já foi um ano todo pandêmico, a gente parou os nossos trabalhos, a gente não tinha como conduzir. E aí vem a Lei Aldir Blanc para a gente pensar, pô, vamos ser amparados agora, né? A gente vai conseguir sustentar tudo que a gente travou lá atrás, mas não, os editais, eles se tornam, isso pela estruturação que a Secult construiu, se tornam editais de fomento. Ou seja, para a gente ser pago, a gente tem que produzir algo novo nessa estrutura escrota de não sei fazer uma transmissão, não tenho equipamento para transmissão, então eu tenho que, dentro de um orçamento que era para fazer a gente se sustentar enquanto pessoa, sobrevivência, comprar câmera, comprar tripé, comprar luz, comprar coisas que não eram orçadas no nosso material, que não era o que a gente estava habituado a trabalhar. Então, isso é muito sério, porque é a gente pensar o que é. Se já era política pública problemática antes, o que é isso agora, gente? E impuseram isso à nossa goela e a gente não teve escolha, porque a gente teve que enfiar a goela abaixo e dizer, agora eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso porque eu preciso sobreviver, que é como acho que a maioria de nós está fazendo. A maioria de nós tendo que correr para escrever 5 projetos para 5 editais que estavam saindo um a cada semana, não tendo cabeça para construir isso e tendo que pensar nesses formatos. E o pior, editais que, em princípio, previam o presencial. Mas a gente está numa alteração de bandeiramento constante e com essa alteração de bandeiramento, como a gente faz? Muda todo o plano do dia para a noite. Tem um espetáculo agendado para a semana que vem com um público de 20 pessoas, acabou, lockdown. E agora? Como volta? Tenho que terminar uma pesquisa, entregar num prazo, porque a academia continua me exigindo esse prazo de entrega de pesquisa, mesmo doente. Eu acho que é surreal pensar nisso, gente, porque é para além do fazer teatro no meio virtual, né? Para além do fazer essa coisa que a gente está fazendo com uma câmera na nossa frente, que eu não sei se é teatro, não sei se é cinema, não sei o que é. Para além disso, é pensar que, gente, olha a situação que nos colocaram, sabe? E se a gente estava com um problema de pensar política pública antes, eu acho que a gente tem que mais do que nunca pensar nisso agora, porque a situação não parece que vai melhorar tão cedo, né? E agora? E falando em política pública, né, Ana, parece que se estabeleceu já há algum tempo que a política pública é edital e ponto. E aí é preciso dizer assim, ei, caralho, tem outras formas de fazer esse caralho fazer acontecer. Porque a porra do dinheiro da Aldir Blanc era para uma porra emergencial, caralho. Então não transforma essa porra numa outra coisa que vai dar problema pro Freixo, que não tem como fazer. Então eu acho que às vezes a gente tem que ser bem enfático e dizer pros caralho, para eles ouvirem que as pessoas estão morrendo, porra. Não dá para ser essa burocracia toda. Né? E aí, isso sem contar a porra da burocracia do edital, que já é excludente. Né? Quem não tem acesso à porra da internet, ele não vai se inscrever. Né? Então, para desabafar aqui as angústias, o Murilo levantou a mão. Vai lá, Murilo. Como a Karine, né? A Karine fala, a Lana, é muito, muito surreal isso mesmo. Né? Porque, por exemplo, eu tenho um grupo, né? E aí, vem os editais e a gente bora fazer os editais, mas a gente não tem. A gente fica de mãos atadas porque a gente não tem equipamento, não tem nada, tem uma sala, né? E aí, que tipo de linguagem teatral eu vou ter que atravessar esse público, né? Através dessas redes sociais, né? E aí, bora sentar ali na frente do computador, bora pesquisar para ver como é que se mexe no Instagram, como é que se mexe no YouTube, no Google, não sei o quê, porque eu também não sabia sobre muitas coisas, né? E aí vem esses editais que é muito ruim. E aí, logo no começo, eu colocava, olha, equipamentos amadores, tá? Eu vou gravar com isso porque eu só tenho um celular, né? Aquele ali que eu tenho pronto. E eu acho que é muito forte de dizer isso, né? E aí eu lembro muito de uma disciplina que eu tive, que foi o teatro e outras mídias, multimídias. Foi com a Larissa Latifi, né? E aí ela pegou essa tecnologia e incorporou no nosso corpo, né? Trouxe para a gente, né? Mais físico. Né? Como é que eu posso lidar com esse mecanismo, com essa câmera, com esses fios, cabos e tal? E aí a gente fez um grande ciborgue, cada um. Né? E aí eu trago esse meu pensamento para agora. Né? Como é que eu vou colocar isso, não no meu corpo,
né? Mas virtualmente, como é que eu vou mexer? Então eu acabo me se tornando cada dia um ciborgue, né? Que eu vou tentar atravessar essa tecnologia, eu vou ser uma tecnologia, né? E aí é muito ruim, e aí eu fico pensando também nesse olhar da tela, como a Karine fala, é uma angústia, porque eu tenho que estudar sobre o audiovisual, né? Eu tenho que fazer uma dramaturgia para uma câmera, eu tenho um espaço que eu só tenho que mover 3 dedinhos, porque se eu mexer mais um, ele sai de fora da câmera, né? E aí esses tempos também do edital é muito complicado, né? A exigência é muito ruim, né? Então é uma coisa que a gente tem que realmente bater na tecla, né? E aí eu venho essa crítica, como o Edson pergunta, né? E aí a crítica? Eu ainda não sei, né? As únicas críticas que eu faço, eu assisto, eu consegui, né? Graças a Deus assisti alguns espetáculos, algumas performances, algumas lives, e aí aquela troca de mensagem no WhatsApp, né? Ó, eu gostei, isso, aquilo, e acaba se tornando uma crítica, né? Mas não, vamos dizer, impressa, não no compartilhamento no geral, mas acaba se tornando, voltando para aquela bolha de novo, né? Aí, às vezes, a gente acaba se perdendo nos nossos próprios pensamentos com aquilo do que se passa, né? E aí, às vezes, eu ainda fico assim meio balanceado sobre essa questão de crítica virtual, né? E é uma questão também o que é o teatro virtual, né? Eu estou fazendo teatro ou eu estou fazendo cinema, aí é lascado, né? Eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu só estou vivendo, sabe? A gente produz para viver agora, é isso. Letícia levantou a mão. Manda, Letícia. Eu acho que essa questão ela ainda vai reverberar muito no futuro, quando a gente sair da pandemia um dia, sabe-se lá quando, né? Eu acho que vai ser amplamente debatido, já está sendo agora, né? Mas acho que vai continuar. Se isso que a gente está fazendo agora, o que é, né? Onde ele se encaixa, ou não se encaixa, de repente, fica ali no meio termo, num limbo desse teatro virtual, desse fazer artístico, teatral, virtual, online. E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para me concentrar em assistir espetáculo online. No presencial, super fluía, eu conseguia me concentrar, estar ali no encontro, né? Ainda que eu não estivesse no palco, não deixava de ser um encontro para mim como plateia. E daí, no virtual, eu tenho muita dificuldade de concentrar. Eu assisto performances, espetáculos de amigos que foram contemplados em editais e tudo mais, aí eu assisto, mas se não for esse o caso, eu confesso que eu não tenho esse hábito, porque é difícil para mim. E daí pensar na crítica para algo que já é difícil, já não é tão palatável assistir, tem outras camadas, sabe? Como eu vou fazer uma crítica, como eu vou tecer um texto em cima disso aqui, que não me é tão digerível assim. De que forma eu vou analisar? Como já foi falado, que os colegas falaram, né? Não tem... a gente não está ali vendo o corpo do ator, a gente está vendo o corpo do ator através de uma tela, através de mecanismos. Então, esses mecanismos... O ator não está vendo você, então um perde a alimentação da energia do outro. Eu acho que esses mecanismos, eles meio que se colocam como barreiras, assim, para fruição, para uma fruição mais completa. Então, a gente tem que fazer uma crítica, analisar, tendo em vista que tem essas barreiras, e que se não tivesse, poderia ser uma outra experiência. Às vezes, não é a atuação que não está, assim, no nível que a gente espera. Às vezes, são essas barreiras mesmo que dificultam. Então, acho que a crítica ela tem que olhar para essas barreiras, não pode ignorar. Legal, Letícia. A gente já está conversando aqui há 1h10, e aí a gente vai indo para os nossos... Os nossos fechos, as nossas considerações, né? Não está encerrando ainda, estou dizendo que a gente já está indo, né,
para os nossos últimos 20 minutos, vamos dizer assim. E aí eu queria ouvir a Paula, que tem essa experiência, né, que acabou de participar de um festival com montagens só de grupos aqui do Norte, e teve a experiência de assistir e de escrever e participar de debates. Conta pra gente como é que foi isso, Paula. Então, gente, eu não estou me sentindo muito distante do que foi o festival agora, porque todas essas coisas nós reverberamos também nas discussões pós-apresentação de espetáculos, porque a ideia do festival, quando o PAN surgiu, ele já surgiu com a pandemia. O Festival PAN é de Potências Amazônicas do Norte. E ele já surgiu dentro desse processo, ele era um processo para ser presencial, e aí veio pandemia, e aí não teve outra coisa a se fazer, eles foram obrigados, porque eles já tinham um edital antes, então eles tinham que ser, eles precisavam fazer, e foi tela, desde o início. E no segundo ano, que foi esse ano, já houve alguns processos, algumas mudanças, e uma delas foi as apresentações, foi os espetáculos que chegaram. Alguns agora estavam mais, digamos assim, voltados para a tela, né? Já foram experimentados, já foram vivenciados nesse processo de tela. E a gente discutiu de várias maneiras. E o pensamento crítico dos espetáculos, eles foram muito mais voltados para a conjuntura social que a gente vive. Esquecendo completamente, esquecendo de fato o corpo do ator, os elementos teatrais, mas sim o que estava discutindo ali. E eu acho que até meio que eu entrei de início para falar sobre isso. São tantas coisas, gente. O edital, para mim, o próprio edital que eu participei, que me financiou, né, que me pagou para eu participar, que foi o PAN, para eu escrever sobre isso, foi um processo difícil. Está sendo, porque a gente ainda não publicou, já faz 2 semanas que terminou, e nós estamos num processo de escrita, acompanhadas por Daniele Avilesmal, porque ela era uma das mediadoras, junto com alguns outros que já tem no Brasil, né? Assim como no Tribuna do Cretino, tem um blog virtual, uma revista voltada para a crítica. E aí foi gente, é um caldeirão de ebulições e de coisas que vão surgindo, que eu já nem sei como e por onde começar a falar. São várias coisas. A primeira é a reorganização das nossas vidas e do nosso fazer teatral. O segundo, alguém falou sobre as escolhas, que foi a Lana, né? Que não nos deram escolhas, a gente não teve como escolher. E é um processo maçante, triturador, sabe? E que nos esgota mesmo. E é para fazer isso mesmo. Com esse governo que está aí, a gente não esperaria outra coisa, né? Talvez até um pouco pior. Se não fosse a pandemia, talvez viria muitas outras coisas aí piores. Eu sempre acredito que pode haver, sim, uma forma de piorar as coisas. Eu não estou... a Dani até falou isso, né? Que às vezes eu escrevo pesado, eu pego a mão. Mas a gente tem que se pensar no pior para se prever. Enfim. Talvez uma coisa, quando a coisa boa surja, a gente já... Ai, que bom que apareceu aquilo, né? Porque a gente não estava esperando isso. O Murilo falou, eu não estou organizando os pensamentos, tá, gente? Porque são tantas coisas para falar. Eu queria falar sobre tantas coisas que eu estou só tirando um fragmento de cada coisa que eu escrevi aqui. O Murilo falou sobre tecnologia, né? Que a gente tem que lidar com essa tecnologia. O problema das tecnologias é que a gente esquece que nós somos a maior tecnologia. Nós somos a tecnologia humana. Nós produzimos todas essas tecnologias. Nós é que produzimos todas essas conexões uns com outros, das formações dos nossos encontros. Somos nós quem fazemos isso. Né? Somos nós quem produzimos as nossas críticas, que acabam também virando obras, muitas vezes, para além da própria obra. Né? E o fruidor vai fruir também de uma outra maneira e vai reverberar dentro do corpo dele, dentro da forma, de uma outra forma, de outro modo. E eu penso
já um pouco voltando para o que o Edson começou, né, sobre o nosso ponto de vista crítico desse fazer teatral, eu penso que para que a gente possa, de verdade, entrar no sistema, a gente de fato precisa estar dentro dele. A gente precisa aderir a algumas coisas para se pensar, para se criticar e para se posicionar dentro dele. Então, eu acredito, de verdade, que é um paradoxo. A tela trouxe isso de uma forma muito forte para a gente. Ela é totalmente desumana nesse sentido, mas é a forma como a gente está encontrando outros humanos, né, com uma tecnologia que nós criamos, para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa falar. Claro que tem ruídos, assim como no próprio teatro, né, que a gente também vai existir os ruídos da comunicação. Na minha própria escrita eu encontro milhões de ruídos de comunicação. Então, sempre há esses processos de ruídos, sempre há esses... E se não existisse, gente, talvez não seria esse momento agora da gente estar pensando e criticando, né? E problematizando todas essas situações que a gente se encontra. O edital realmente é um problema e que é estrutural, é social e que não é de agora, mas ele só está nos maçando mais ainda. Mas eu também penso que essa forma de nos maçar também é uma forma da gente se preparar, da gente se encontrar, da gente começar a pensar e repensar não só o nosso fazer, mas também distribuir, botar o teatro paraense. Eu acho que uma das coisas que o festival, que o Potência das Artes do Norte me trouxe, foi muito isso, colocar o nosso lugar, botar a nossa identidade nortista da Amazônia, de dizer que sim, que a gente produz teatro, sabe? E de mudar o que socialmente nos está imposto. E eles nos marginalizam completamente. Nós, do Norte, somos tirados da rota, do fluxo. E agora não, agora a gente está presente, mesmo que seja por esse processo de teatro. Mesmo que a Dani tenha que vir virtualmente para o Norte, mas ela veio e ela olhou e ela está nesse processo de escuta, para pensar e também levar isso para aquela camada onde ela está lá. Entende? E, apesar de nós sermos distantes, né, porque nós somos grandes, nós somos, né, temos várias raízes, vários pés, vários lugares, a nossa travessia aqui para outro lugar demanda um tempo, é muito longe, é muito distante. Talvez eu não estivesse no PAN se não fosse a pandemia. Talvez o PAN não fosse um processo de pandemia, ou um processo pandêmico, se não fosse dentro da pandemia. Talvez eu não me encontrasse com eles e talvez a gente continuaria fazendo essa coisa mais que eu penso que a gente, mesmo a gente criando esses pés para fora e burlando todo o tempo o sistema, que eu digo que é como se fosse um útero, Belém é o útero, e que o Estado é a mãe, né? E ele está o tempo todo querendo nos abortar. Ele vai e faz de tudo para nos abortar e a gente é filho babado dessa pátria amada, salve, salve, a gente não quer sair, sabe? A gente quer ficar ali, quer chutar, a gente quer incomodar mesmo. E eu penso que se não fosse esse processo, talvez a gente não teria alguns posicionamentos em alguns lugares que nós estamos tendo agora. Entende? Então eu penso que é importante, mas é importante também criticar, é importante pensar e é importante estar em todos os lugares. É importante a gente fazer o teatro de todas as formas possíveis, porque é justamente o que eles querem. Se antes já era difícil fazer teatro grupo, junto, né? Porque não tem verba, não tem dinheiro, é muito difícil fazer teatro já, né? Agora imagina em tela que a gente tem que ficar solitário. Agora imagina aqueles que tinham que fazer presencial, como foi lá em Manaus, e eles foram obrigados a fazer, porque tinham que entregar para poder receber a última parte do dinheiro, e eles todos com medo de subir no barco para ir para o interior. Eles tiveram que reconfigurar o processo deles o que eles mandaram, né, dentro do edital, e todos com medo, mas fazendo várias coisas ao mesmo tempo na tela, e enfim, que nem a gente, né, aqui. A gente também está aderindo isso aos poucos, de uma forma bem gradativa, mas estamos aderindo. Mas também estamos aqui conversando sobre isso, pensando sobre isso e criticando isso. Então, eu acho que é esse que é o nosso lugar, sabe? O lugar do encontro, ele pode não ser aquele lugar onde parte a nossa vontade de estar junto, de se ver, de se olhar, de analisar esse corpo, essa potência, essa dilatação que a gente tem, mas talvez seja o lugar
do encontro em que a gente precise olhar o outro, olhar de um outro lugar, olhar e escutar mais de uma outra forma, sabe? Isso tem me reverberado muito também. Eu sei que até esqueci o nome dela. Karime? A Karime está muito agoniada, está muito exausta. Da mesma maneira, todos nós estamos exaustos, né? Até a Dani fala, mas realmente a gente está exausto, e a gente precisa falar sobre essa exaustão. Por que não? A gente precisa se encontrar na tela. Entende? O Call Nosso está fazendo só isso. Mas pode parecer nada. A gente ir lá marcar toda segunda-feira o encontro do Call Nosso e a gente falar sobre os nossos processos da pandemia, o que fizemos durante a pandemia. Mas, gente, reverberou cena, reverberou processos de um ouvir o outro e ensinar o outro sobre o que aprendeu. E isso tem uma forma realmente de nos tirar desse estado de adoecimento físico, psíquico, sabe? Realmente o excesso de telas, mas pode estar nos agravando muitas coisas, mas a gente também tem que pensar no que ele tem nos trazido, sabe? De encontros mesmo, de permanecer em alguns lugares que talvez nós não estejamos. Então, são muitas coisas, assim. E a gente tem que resistir e tem que voltar, assim, a fazer teatro de grupo e trazer isso de uma outra forma, com outro olhar. Paula, eu queria ouvir aqui a Ivana e o Arthur, porque Ivana e Arthur, eles estão fora de Belém, né? Então, estão tendo essa experiência de um outro lugar, de fora da capital. Ivana, não sei se está em Belém agora, mas ela está residindo em Primavera, não é isso, Ivana? E o Arthur está no interior do Amazonas. Então, eu queria ouvi-los, depois eu passo a palavra para o Tayon, que pediu também, mas eu queria ouvi-los, como é que tem sido a percepção de vocês desse lugar do norte, que não é no centro, né, na capital que vocês estão, como é que vocês têm percebido essas relações da arte na pandemia? Ivana. Então, nesse exato momento, eu estou em Belém, eu estou na Pedreira. Inclusive, falei pro Edson, né, que eu estava vindo aqui para cá, para Belém. Mas, realmente, eu tenho passado mais tempo em Primavera, interior do estado, nordeste, né, do estado. E, para mim, está sendo muito bom. Nossa, ficar longe da capital sem dúvida, foi uma das melhores escolhas que eu fiz quando eu venho para cá, essa estresse. E eu acabei até me desacostumando de algumas coisas muito simples, como o trânsito, por exemplo. Mas eu pontuei umas coisas aqui que vocês falaram que eu gostaria também de falar sobre, sabe? A questão das políticas públicas que a Lana trouxe, sabe? Que realmente são ausentes. A questão da tecnologia inacessível, porque nem todos têm acesso a equipamentos. Inclusive, eu estava conversando isso com o Edson, né, por mensagem, que estava falando sobre escrever críticas de teatros feitos, né, por videochamada e tal. Eu falei, mas eu lembro que tu falaste para mim uma vez que isso não era teatro. Aí o Edson falou, mas agora fomos impostos a isso, né? Então, não temos para onde correr, né? É isso. E outra coisa que eu queria destacar é que eu não assisti nenhuma peça, eu não tive vontade de assistir, porque para mim teatro é muito presencial, é muito a questão de sentir o espaço, saber entrar, todo aquele processo de pegar a fila, de comprar o bilhete, de entrar, de sentar, de ter aquele clima, sabe, de sentir o cheiro do teatro mesmo, sabe? Para mim teatro é aquilo. E não desmerecendo, né, a forma como está sendo agora, porque realmente é uma forma imposta, mas eu não consegui assistir, e eu acreditaria, assim, que se eu assistisse, seria muito injusto da minha parte escrever uma crítica sobre, porque por conta dessas desigualdades, né, relacionadas à tecnologia. E também, eu acredito que até mesmo com uma tecnologia muito boa, vai existir um delay. É diferente, sabe? Não é igual ao presencial. Vai existir um delay e isso vai afetar totalmente no caso que o grupo quis passar mesmo para mim, assim, ou para as pessoas. E eu acredito que se eu fosse escrever sobre
essa nova modalidade, né, de teatro, eu não faria críticas, mas falaria sobre afetação, sobre como aquilo está me afetando, sobre como esse novo formato, é, como é, tipo, receber essas informações, esse tipo de arte por meio de delay, de distorção, porque tu distorce tudo. A internet é uma merda, né? Assim, quando a gente tá Acabou conversando aqui, de distorce tudo. distorcer agora, inclusive. Exatamente, eu sou toda distorcida, com certeza. E vocês distorcem também pra mim aqui. Então, assim, essa seria uma experiência, assim, que eu ainda não entrei, porque eu não tive interesse mesmo, sabe? De ver. E outra coisa também que não me deixou usufruir também de tantas coisas online foi porque eu acredito que esse momento fez com que a classe trabalhadora inteira se desdobrasse em muitas coisas, né? Tipo, a gente não ficou focado só no nosso trabalho ou focado só na nossa profissão. A gente teve que se desdobrar por conta das políticas públicas. Já que a gente não tem políticas públicas, já que a gente não tem dinheiro, a gente tem que se desdobrar. E aí eu me vi nesse papel. Eu me vi no papel de fazer jornalismo, eu vi no papel de ter que fazer freela, sabe? De coisas que eu tive que aprender ou que eu vi na faculdade muito rápido, mas que eu tive que exercitar na quarentena porque eu tinha que ganhar dinheiro, sabe? E eu me desdobrei em muitas, tipo, eu me vi assim, me tornando muitas, tipo, assumindo várias funções. E eu acredito que muita gente também teve esse papel de assumir várias funções, ter que fazer de tudo para conseguir dinheiro, para conseguir sobreviver, não é nem viver, é sobreviver. E às vezes a gente acaba não tendo mais tempo para fazer aquilo que, né, aquilo, tipo, degustar uma arte, não consegue mais fazer aquilo que te fazia feliz, sabe? A única coisa que me faz feliz, assim, que eu consumo de arte mesmo, é o cinema, é filme. Eu assisto muito filme, eu gosto muito. Mas eu sinto muita falta do teatro, muito. Tanto que o meu último rolê antes do fim do mundo foi ir ao teatro. Eu assisti uma peça foi uma montagem do Alto da Compadecida lá no Valdemar Henrique. Foi a última peça que eu assisti e aí fecharam tudo, sabe? E é isso. Legal, Só mais uma coisa. Diga. Só mais uma coisa, Edson. É legal estar no interior, sabe? É muito bacana ver a percepção das pessoas sobre tudo, assim. Lá, eles têm em primavera, tinha um grupo de teatro, sabe? É muito interessante como o teatro lá é muito ligado à igreja. É uma coisa mais... Eu não sei nem explicar, não tenho nem palavras para explicar como é o tipo de teatro. E a minha vontade, eu tenho muita vontade, assim, de experimentar isso e de trazer coisas daqui, sabe? Tipo, daqui da cidade que eu tô agora aqui em Belém, daqui da capital pra lá, sabe? Eu queria muito poder experimentar isso, assim. Mas é isso, Legal, tu tem essa responsabilidade de, quem sabe, né? Fomentar isso, provocar as pessoas a fazerem aí. Arthur! Tá ouvindo por aí, Arthur? Oi, estou aqui. Então, para quem não sabe, estou aqui na fronteira, né, do Amazonas com a Colômbia, no extremo oeste da Amazônia brasileira. Bom, o que temos aqui, né? Temos um circo de vez em quando que passa pela cidade. Quando cheguei aqui tinha um circo que já foi embora. Temos caixas de som grandes que o Edson conhece bem aí dos Jurunas, né? Que tocam aquelas músicas que vocês imaginam quais são. Temos muitos militares que, na falta do que fazer, né, criam bandinhas com metais, trompetes, trombones e ensinam algumas crianças também a tocar, enfim. Não temos teatro, não temos cinema, não temos aparelhos públicos de cultura, enfim. Mas temos pessoas, né? E onde existirem pessoas, acredito que vai existir também a arte, ou pelo menos o desejo dela. Eu estou trabalhando agora com alunos de graduação, né? Alunos de letras, de pedagogia, enfim, de várias licenciaturas.
E é curioso que alguns deles, quando se apresentam, falam: eu gosto de teatro, eu sou cinéfilo, esse tipo de coisa. Então, é interessante pensar o que é um menino se dizer cinéfilo numa cidade que não tem cinema, né? Nem público, nem privado. De alguma forma, as pessoas fruem arte, né? De alguma forma, as pessoas querem isso. E, às vezes, a entrada num curso de letras, por exemplo, que é onde eu trabalho mais, que é a minha área de formação, é uma forma das pessoas alcançarem um pouco disso para a vida delas, né? Letras se estuda literatura, se estuda teatro, às vezes, enfim, poesia. Então, aqui a arte tem essa especificidade. Isso é legal, porque eu estava pensando, eu ia falar agora, isso me atou um pouco com uma das críticas que tem publicada nessa edição da revista que a gente está lançando agora. Que é uma crítica que eu escrevi sobre um espetáculo chamado Gato de Botas, que eu assisti lá no Casarão do Boneco, de um grupo, acho que poderia dizer que era um grupo amador, né? Lá do Lago da Condor, que se apresentou lá na Mostra Aí. E nessa crítica, eu, antes de falar do espetáculo, falei sobre um rapaz que participou do meu grupo de teatro lá na escola pública onde eu trabalhava. O Joel, a Alana conheceu ele. O Joel era um menino muito, muito inteligente, muito sagaz, que auxiliava muito os colegas do grupo de teatro, reverberava, né, as minhas direções, ajudava muito o nosso trabalho. Tinha algumas tiradas assim sensacionais, mas ao mesmo tempo era um menino que me pedia, por exemplo, insistia muito para que eu colocasse a trilha sonora do Walking Dead no final do nosso espetáculo. É uma coisa que naturalmente eu não concordei em fazer, né? Mas ele até hoje pensa que aquilo era uma boa ideia. Então, o pessoal estava falando aí do encontro com as pessoas, do encontro, né, do contato humano, do encontro com as pessoas. Então, aqui, onde eu estou hoje, me parece que essa oportunidade de encontrar pessoas diferentes, né, encontrar pontos de vista diferentes sobre o que é a arte, como é que a arte funciona, que lugar a arte ocupa na nossa vida, como era com o Joel também um pouco, essa possibilidade está aberta. E nesse ponto é legal estar aqui, apesar desses poréns que eu citei no início da minha fala. Legal, Arthur. Eu vou passar aqui para o Tayon, pedindo para ele ser bem objetivo, porque a gente está indo já para os nossos finalmente, tá? E aí passo para o Tayon e lanço a provocação final para a gente encerrar. Tayon. Eu vou tentar sintetizar algumas provocações e pensamentos do que está por vir, porque, na prática, a gente sabe, mesmo vacinando, e não vai todo mundo ser vacinado tão cedo, vai levar um tempo para as coisas voltarem a algum grau de normalidade ainda. Não acaba na vacinação, infelizmente, nem ela chegou. Extremamente filha da puta essa Lei Aldir Blanc, mas em relação ao que tinha antes, eu acho que se é que a gente pode falar sempre que está ferrando todo mundo, é um pequeno avanço. As primeiras iniciativas de edital, logo no começo da pandemia, era tipo, todo mundo se inscreve para uma pessoa ser contemplada, para uma apresentação ser premiada. Houve muita reclamação na época, eu acho que tipo, o pessoal está perdendo assim, o ponto que edital não é... O edital em si não substitui uma política pública. Você precisa garantir que essas pessoas sobrevivam, mais do que incentivar elas a criarem. Porque no processo de criar, você gasta o que você vai ganhar. É uma merda. Tipo, esse é o ponto 1. Nossa, é terrível. Mexeu com todo mundo. Tipo, eu há muito tempo estou afastado do teatro, fui cenógrafo, já atuei, tem um bom tempo. Mas tá foda. Tem dias que eu não consigo nem escrever. Com todo... assim, respeito quem está ralando e tal. Me foi permitido ficar em casa para ajudar a tomar conta das pessoas, porque eu adoeci, minha mãe adoeceu, acho que outras pessoas fizeram isso também. Chega um certo ponto em que a nossa mente está muito ferrada, que a gente se pergunta se meter a cara para procurar trabalho
e colocar em risco as pessoas que a gente está tomando conta vale a pena na soma das coisas. Mas o que eu ia falar sobre o porvir era mais outra coisa. Uma que é, até dialogando um pouco com o que a Karine falou sobre o estar presente, o estar lá. Cara, dá um trabalho absurdo, maior do que o que daria em outras condições, fazer teatro nesse momento, virtual, pela internet, largura de banda, tudo isso. A questão da temporalidade, da presença. Faz sentido você fazer um espetáculo de 1 hora e quem não conseguiu assistir naquela 1 hora nunca mais poder ver esse espetáculo, porque a gente não tem mais teatros, a gente não tem mais bilheterias, a gente não tem mais a resenha do dia seguinte. Muito provavelmente não tem nem temporada. Se você fazer uma apresentação só, às vezes. Então, se a gente grava e deixa à disposição para as pessoas verem, eu acho que talvez seja um método menos frustrante de lidar com a coisa. E, ao mesmo tempo, um método de dar mais vida. Os espetáculos antigos que a gente não assistiu, passou. Não tem filmagem, não tem como recorrer. Rolou, perdeu. Hoje em dia você tem a possibilidade de eternizar, pelo menos enquanto a internet estiver aí, né? Então, só um ponto. Um outro ponto que eu já senti, fazendo o cursinho pela internet, assim, se tem gente que fica puta com as nossas críticas, eu acho que o prognóstico é muito pior daqui para frente, porque o pessoal nível crítica de WhatsApp, meter a cara, ver uma tela que tá rolando e sair falando atrocidade lá. Porque é sério, bicho, tipo, você pagar R$400 num curso preparatório para concurso, que não rolou por conta do lockdown, ainda tem isso. Então, tipo, isso não é uma situação que o cara pagou muito, por uma coisa que é, tipo, projeta a vida deles, ficam conversando como se fosse, sei lá, um grupo de zap. Imagina que esse pessoal não vai fazer numa apresentação teatral que eles não conhecem ninguém, que às vezes é de um lugar longe. E é uma merda, é outro desânimo, a figura do troll da internet. E, tipo, levando em conta que a gente está lidando com um governo genocida aí que se elegeu com base em trollagens da internet, pode ser que isso mais para frente não seja simplesmente um problema, seja um projeto de estrangular, fazendo barulho para não deixar as vozes ecoarem. Porque mesmo que você ignore, a gente é de carne e osso, isso machuca, isso atinge. Então, sim, os prognósticos são muito sombrios, são muito complicados, e para todo mundo que está fazendo, que fez e pretende retomar, ou que simplesmente sonha em trabalhar com arte, qualquer que seja a arte, a gente vai ter que ter muito fígado, vai ter que ter muito sangue, porque vai ser mais exigido do que nunca. E a gente torce para que pelo menos os fascistas caiam do poder, que já era um pequeno alívio. Mas relendo aqui os textos, eu me lembrei que, cara, o governo Temer já era fascista pra caralho. Quem militou radical sempre se fudeu. O texto do Edson falando lá de 2010, os comunistas nem tinham saído do poder ainda, já estava uma merda. Então, tipo, nossa, eu queria terminar num tom melhor. Mas as minhas reflexões para o porvir... Foi animador, Tayon, foi animador. São mais no sentido de, vamos nos preparar, assim, alguns fenômenos dá para observar, não deixa de ser um olhar meio empresarial, assim, de fenômeno, mas são coisas que a tecnologia proporciona para a gente. E... Então, obrigado por terminar de maneira assim tão É isso mesmo, rindo de nervoso. Pegou, bicho, eu tô pensando aqui. Gente, agora para encerrar... Foi um arraso. É igual o Temer, cara. Não, o Temer. Eu tava... A gente achava o Temer a pior coisa do Brasil, sabe? E agora? Vocês lembram que era legal reclamar de desespero. De verdade, bicho? Que saudade de reclamar da Dilma, do Lula. Era ruim, mas... Vamos fazer a nossa rodada final? A nossa rodada final, tá? Eu lanço o desafio, o seguinte desafio para vocês, tá? Tayon não vem, tá? Tayon não vem na próxima. Olha, tudo começou em 2007, com a apresentação do Egito. Mais cedo, mais tarde... O desafio final é o seguinte, tá? Eu vou lançar aqui 2 questões, mas o desafio é você responder com um pensamento curtinho, uma frase, um pensamento curtinho, tá? E você não precisa ter o compromisso de ser, tá, um pensamento sério, pode ser uma bobagem, tá? Mas o que vier na cabeça, tá? Porque a gente está encerrando mesmo. As 2 questões são: nós estamos hoje
dia 19 de maio de 2021. Então, a provocação é: o que é preciso ser dito hoje para os artistas de teatro da cidade? E a segunda questão é: o que é preciso ser dito hoje para os gestores de cultura do Estado do Pará e da Prefeitura de Belém? Então, essas duas questões. Um pensamento curto, não precisa elaborar uma coisa, mas quando eu lanço isso para vocês, o que vem à mente? Né? O que é preciso ser dito para os nossos companheiros de teatro que estão fazendo teatro nessa situação e para os gestores, tá? E eu vou lançando assim a palavra para a gente poder dinamizar, ok? Tá. Alana. Sabia que era eu. Curtinho, grosso. Para os companheiros de teatro, eu acho que não tem problema, às vezes, não fazer. Não tem problema parar. Para os gestores, eu queria dizer uma outra coisa. Talvez não. Vão se fuder, porque não tem outra. Eu acho que nesse momento não tem outra. Beleza, Alana. Vamos para Letícia. Ai, para os atores, eu acho que respeitar o processo, sabe? Respeitar o próprio processo artístico, processo pessoal nesse momento de pandemia e fazer o que dá com o que se tem, que nem sempre é o melhor o que se tem, mas fazer o que é possível. E já para os gestores, eu diria, eu compartilho a fala da Lana, mas não sei, acho que acrescentaria que falta olhar para os artistas, falta conhecer, falta sair desse lugar de estar dentro de um escritório trancadinho, fechadinho, e falta olhar para as reais demandas dos artistas dessa cidade, que não são só os artistas que estão na bolha, os artistas ali privilegiados, conhecidos de muita gente, olhar mesmo para os artistas da periferia dessa cidade, para os artistas de toda Belém, e ver quais são as suas demandas, as suas singularidades, etc. Ok. Rapidinho. Marta. A internet não está ajudando muito, mas tá bom. Estamos te ouvindo. Vai. Tá, então tá ótimo. Tá, voltei. Para os artistas da cidade, eu compartilho um pouco do que a Alana falou, de que não tem problema, não precisa sempre estar fazendo. Né? As dificuldades a gente está vendo, a gente está passando, mas se não dá para fazer agora, então não force. Primeiro, veja como você está para você conseguir fazer. Isso não significa que você precisa pensar em desistir, não. Mas você também precisa pensar em si, porque senão não tem como progredir. E para os gestores, também muito do que foi falado, de olhe ao seu redor, olhe mesmo, veja isso que o que muitos dizem que vê, mas na verdade não estão vendo. A frase que eu coloquei aqui para eles foi invista de verdade. Não significa que porque está tendo a lei Aldir Blanc, que está tendo todos esses investimentos, mas isso estão tendo só investimentos, como, ao meu ver, como se estivesse tendo a qualquer um. Invista de verdade. Chegue num ponto, vá numa periferia, vai num canto, vá numa praça. Veja o que os artistas estão fazendo. Às vezes, é uma roda pequena. Está tendo uma música, ou está tendo cena, está tendo uma coisa que, ao olhar do outro, pode ser pequeno, mas o que eles estão fazendo lá é muito grande. Então, veja no que realmente vocês estão colocando, estão falando que o governo está investindo. Mas invista de verdade, seja sincero no investimento que você está fazendo. Você não está... isso não é uma coisa que a gente está pedindo por pedir, é uma coisa que está sendo pedido porque está sendo necessário. Então, não olhe isso como qualquer coisa, invista de verdade. Obrigado, Marta. Eu vou chamar logo o Tayon, para ele não ser o último e a gente terminar assim tão mais depressivo que a gente já está. Tayon, rapidinho, Tayon. Assertivo, tá? Tá, eu vou tentar parafrasear o que um palestino radicado em Israel falou num livro, que depois eu descobri o autor era meio
questionável, não sei se é verdadeira essa pesquisa dele, mas eu achei uma fala interessante. A gente pode aplicar para a situação dos artistas aqui com os palestinos lá naquela região complicada. Para os artistas, bicho, façam o que vocês puderem. Acho que a primeira missão de todos é sobreviver, e a segunda é não deixar esperança, no que a esperança vem como um calor, uma fagulha criativa a se apagar. É importante passar por esse processo, não se pode exigir nada além disso de vocês nesse momento, tá muito foda. Para os gestores públicos, eu vou falar aquilo que o rapaz falou lá. Não concordo com o terrorismo, mas se vocês não querem terrorismo, deixem que o meu povo tenha esperança, porque enquanto ele não tiver esperança, isso não vai acabar. Ok, Tayon, obrigado. Murilo. Oi. Para os artistas, eu só digo assim, gente, sem julgamento, né? Vive esse perigo do teatro, né? Esse novo perigo, né? Que a gente lutando, a gente consegue. Não é agora que a gente vai desistir por uma pandemia, por uma tela. Né? E para os outros, né? Respeitem os artistas, né? Vão tomar vergonha na cara de vocês, né? Vão entender a gente, porque não dá. A gente já falou tanto, fala, mas parece que entra por aqui, sai por aqui. Mas a gente não vai desistir, a gente vai sobreviver. E o Murilo. Arthur. Bom, não sei o que deveria ser dito, né? Precisaria ser dito, não faço a menor ideia, mas eu tenho o que eu quero dizer. Para os artistas da cidade, saudades de alguns, pelo menos. Para os gestores, não sei quem são os gestores, né? Tem o Michel Pinho, né, que fez um edital aí de pauta sem financiamento nem remuneração para supostos artistas iniciantes, que até hoje eu não sei o que ele quer dizer com isso. Tem a Úrsula, que é a Úrsula, né? É ela ainda? Não sei. Ela está meio sumida, né? Mas é ela. E tem os evangélicos, né? Que o Helder botou na fundação. Não sei, para os evangélicos é melhor não falar agora. Para a Úrsula e para o Michel, não sei, acho que a gente tem que dizer para eles que eles são gestores, né? Porque o Michel, acho que não saiu do Twitter, não saiu dos cursinhos onde ele trabalha ainda, e a Úrsula quer concorrer em eleição, né? Eu acho que ela, enquanto ela estiver meio focada nisso, a gente não vai muito para frente. Desculpa, pode cortar essa parte na edição, tá? Não. Obrigado. Karime. Tinha pensado no que eu ia falar, até esqueci. Eu acho que a primeira... Tem duas coisas que eu queria falar para os artistas de Belém. Se eu pudesse subir num palanque, eu falava. Que é a primeira. Tá todo mundo fudido. Então, não seja filha da puta com seu colega de arte, Porque tá todo mundo fudido, a verdade é essa. Desculpa aí, galera. Enfim, se cortar, se não cortar, também não tô nem aí. Mas tá todo mundo fudido, então não seja filha da puta. Não brigue por conta de ego, porque a gente sabe que a gente tem isso. Esse grupo também já teve muita coisa em relação a isso. E eu acho que hoje a gente não tá mais no momento de estar se engalfinhando por besteira. Porque enquanto a gente tá se engalfinhando, quando eu falo a gente, pode ser qualquer pessoa. Mas enquanto a gente está se batendo, eles estão batendo na gente de cima. E tá todo mundo caindo. Essa é a primeira coisa para os artistas. A segunda coisa a internet é maravilhosa, mas a internet também, ela é tipo veneno e o remédio, saca? Eu acho que a gente também tem que ter, assim, um certo equilíbrio na hora, isso eu me incluo, claro, né? Nunca falo sem me citar como exemplo, eu acho que a gente tem que ter essa noção do tempo que a gente perde consumindo porcaria, sabe?
E eu me ponho nisso também. Eu acho que a gente está a serviço de uma coisa muito maior, que não é a gestão, que não são os nossos grupos, que não é a nossa bolha. A gente está... nós somos parte de um universo de pessoas que vieram antes da gente e de muitos que eu espero que ainda virão. Então, eu digo assim, bora saber dosar o tempo que a gente gasta, falando, alimentando merda, e também o tempo que a gente cuida da gente. Eu acho que são as duas coisas que eu falaria assim para qualquer artista de Belém e, enfim, dos arredores. E para a gestão, cara, eu queria mandar a gestão se fuder, mas assim, eu acho que isso não precisa dizer, porque isso está no subtexto de todo mundo, mas o que eu queria falar para a gestão, assim, teatro, música, arte em geral, não é um hobby, não é só diversão. É também diversão e um hobby, mas antes de tudo é um trabalho. É um espaço onde você dedica estudo, onde você dedica pesquisa, onde você dedica tempo. E isso que a gente dedica, eu acho que só a gente pode dosar o nosso tempo, o nosso espaço, o nosso estudo, enfim. E outras pessoas também, a maioria, na verdade, trabalha, tem outras funções além de estar no teatro, além de fazer arte, além de estar nesse rolê. Então, teatro não é só isso, sabe? Não é só isso. É trabalho, deveria ser considerado e respeitado como trabalho, com os direitos garantidos para os fazedores de teatro. E quando eu falo fazedores, eu não estou falando só de atriz e ator, não. Estou falando de cenógrafo, figurinista, músicos que fazem trilha. Eu estou falando do bilheteiro que está lá atrás no teatro, que muitas vezes ele é o mais esquecido de todos, às vezes é um colega que ajuda a gente, enfim. Então, porra, se a gestão tem dificuldade para olhar para os atores e para os cantores, para a galera que está no palco, imagina a galera dos bastidores, saca? Da técnica. Então, para mim, o meu recado é esse, né? No subtexto é mandando se fuder, mas no real, assim, falando, é que isso não é um hobby, isso não é só uma diversão. Tem que ser divertido, mas tem que ser visto como coisa séria, porque é muito sério. E que a galera da técnica é tão importante quanto quem está aí fazendo cena. Beleza. Paula. Então, para os meus colegas artistas, eu digo os 3 R's. Vamos rir, vamos resistir e vamos reexistindo. E para os meus queridos e amados que estão aí no poder, eu quero fazer um brinde, porque pensando da perspectiva do cretino, vamos todos tomar no curico. E para fechar, a nossa Baby Cretina vai encerrar com chave de ouro. Ivana. Caralho! Olha a responsabilidade. Tá. Meus amigos artistas, para todos os artistas, merda. E para todos os gestores, que eles vão a merda. Não podia ter encerrado de maneira mais categórica e com essa mensagem, tanto aos nossos colegas artistas quanto aos nossos gestores. Encerramos esse lançamento da revista. Eu agradeço a participação de todos. O Rafael, acho que teve problema na internet. Ele saiu, quase no fim, ele saiu. Mas eu agradeço ao Rafael, a Ivana, a Karine, Paula, Marta, Murilo, Tayon, Arthur, Alana e Letícia. São vocês que fazem o projeto, né? E mais do que isso, são vocês que estão ajudando a estabelecer um pensamento crítico sobre o nosso fazer teatral, e isso é muito importante, e por isso eu agradeço muito, também a existência da revista, porque se não fosse as reflexões críticas de vocês, nada disso aconteceria. Obrigado. Quem tiver interesse em adquirir um exemplar da revista, eu estou fazendo o seguinte, eu estou enviando pelo correio, e pela modalidade mod, custa R$ 7,43 o envio da revista, tá? Então eu estou pedindo, quem tiver interesse, eu posso mandar pelo correio, me manda um Pix de R$10, porque aí eu tenho que colocar naquele envelope plástico, porque senão o correio não despacha envelope de papel, e esse envelope plástico é um pouquinho mais caro. Então, R$ 7,43 o Pix mais o envelope, R$10,
tá? Em qual Pix? Me pede a chave do Pix no meu inbox do Facebook. É só procurar Nando Silva, tá? E aí vocês podem espalhar isso. Quem tiver interesse, entra em contato com vocês ou entra em contato comigo. Obrigado, Evoé. E para encerrar mesmo, eu sempre estou convidando todo mundo do Papo Cretino a fazer alguma coisa aqui no estúdio Solar dos Silva, assim que a pandemia permitir. Então, assim que nós tivermos vencido essa fase e for seguro a voltar, nos encontrar, o estúdio está aqui. O Amor não gosta dessa ideia, tá? Só falar baixinho para você. Tá no fim, ela não vai ver. O Amor não gosta dessa ideia, porque ela é, né, ela é uma pessoa muito intimista, muito na dela, ela não gosta. Mas eu já convidei todo mundo, ela acabou de entrar no quarto, para virem aqui e a gente fazer alguma coisa, tá? É um espaço que está aberto para a produção da cidade, não tem muita coisa, tem uns refletorzinhos, uma extensão e um ventilador, ar-condicionado não tem. Fica aqui no fazer umas lives, né? Umas leituras alguma coisinha. Então, estão todos convidados. Assim que for possível, a gente se encontra, a gente brinda e a gente celebra a vida. Obrigado, Evoé. Merda pra nós. Uma coisa. Opa. Edson. Oi. Entre os teus personagens musicais, faz a Taylor Swift, por favor. Fazer quem? A Taylor Swift. Tô esperando. Não sei quem é. Taylor Swift? Ah, eu vou te mandar. Me manda. É uma cantora pop que está super em alta. Beleza. Me manda que eu vou pensar. Tem que me produzir, tem que me preparar. Tá legal. Obrigado, gente. Boa noite. Até abraço a todo mundo. Saudade de vocês, galera. Teremos um segundo lançamento com os artistas que receberam as críticas. Aí eles vão dar o pau em vocês. Obrigado, até a próxima. A réplica, é isso. Eu espero que tenha dado tempo assim de amatar. Tchau, gente. Beijão. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Grande beijo.